Dia, pessoal. Estamos aqui na nossa primeira aulinha, né, gravada por um momento necessário. Logo, logo a gente vai estar juntinho, ao vivo, e nas nossas sextas-feiras, na sétima aula, com vontade de comer, né, gente? Aquela fominha de sétima aula. O assunto continua o mesmo, então vocês vão perceber que é continuação. Muito do que eu vou falar aqui a gente já viu, tá? Mas eu preciso reforçar. E eu fiz um roteirinho para vocês que eu sugiro que vocês leiam o roteiro antes de assistir a videoaula. E com o roteiro e a apostila aberta na página 204, vocês acompanhem a aula porque eu vou fazendo alguns exercícios. O roteiro, passe para o caderno, porque a escrita ajuda vocês a fixarem melhor o conteúdo, tá certo? E logo, logo a gente tá juntinho aí, eu conseguindo interagir com vocês, vendo as dúvidas, né? Por um tempo limitado. Então, o que a gente tá vendo nessa aula? Transformações físicas, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos, transformações físicas, são aquelas em que você tem uma transformação, mas que não ocorre mudança na composição da matéria. A matéria continua com a mesma composição. Então, por exemplo, se eu pego a água no congelador e passo para o estado físico, tiro ela, o gelo, e espero ela derreter. Ela então está passando para o estado físico líquido. Não deixou de ser água. Só aconteceu uma mudança de estado sólido para o estado físico líquido. Então eu tenho aí uma transformação física. E depois nós vamos começar, né, vamos trabalhar a ideia de transformação química, que é quando você tem uma mudança na composição da matéria. Tudo isso que eu tô falando, gente, está escrito no roteirinho, tá? Mais detalhado, né? Para vocês poderem estudar. Então, lembrando as mudanças de estado físico, que é um fenômeno físico. Quando eu tenho uma substância do estado sólido e passa para o estado líquido, número 1, fusão. Fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. Tá lá no roteirinho escrito para vocês, tá? Minha lousinha aqui improvisada é pequenininha, não dá para eu escrever tudo. No estado físico líquido, para o estado físico gasoso. O 2 tem vários nomes. O nome geral é vaporização. Vaporização é um nome que eu posso dar para qualquer exemplo. Então eu falo assim, a roupa no varal seca porque a água vaporiza. Eu vou fazer café, espero a água ferver, a água está vaporizando. Caiu água numa frigideira, numa panela muito quente, a água vaporizou. Estou dando exemplo de água porque a substância de dia a dia para vocês é mais fácil. Então vaporizou eu posso usar para qualquer exemplo. Agora, se eu tiver formação de bolhas, aí eu uso o termo ebulição. Pode usar vaporização, mas também ebulição. Então, quando eu falo que eu coloco a água para ferver, para fazer café, eu espero ela entrar em ebulição, porque eu vejo a formação de bolhas. Quando eu falo que a roupa no varal seca, porque a água vaporiza, eu também posso falar que a água evapora. Evapora é um processo mais natural, mais lento. As moléculas vão passando para o estado físico gasoso de uma maneira natural. E a calefação é um outro termo usado também. No caso, no exemplo, quando você tem um líquido caindo numa superfície muito quente e aí ele passa rapidamente para o estado físico gasoso. Então a gente tem esses vários nomes, né? Mas cuidado na hora de utilizar. A volta, gasoso para líquido, tem dois nomes, condensação ou liquefação. Nunca vi vestibular cobrando a diferença de um e do outro, tá? Então a gente pode usar como se fossem sinônimos. Lembrando que gasoso e vapor também é a mesma coisa, tá? Um exemplo de dia a dia. Quando você pega uma garrafa, enche com água gelada, dali a pouco ela tá suando, né? A gente fala isso, ela tá molhada do lado de fora. Ela não tá molhada porque a água saiu. Ela tá molhada porque as moléculas do estado gasoso que estão ao redor, que você não vê, ao bater na parede fria do recipiente, condensa, tá? Esse nome que a gente usa. Líquido para sólido, solidificação. Quando a gente faz gelo, você pega uma forminha, enche de água líquida e ela passa para sólida. Então, solidificação. Fiz um esqueminha para vocês no nosso roteiro. O sentido de ida, você precisa aquecer. A fusão, eu escrevi aquecimento.
A vaporização também é aquecimento. O sentido de volta, você precisa resfriar. Resfriamento na condensação e liquefação e também na solidificação. Sinônimo disso, termo técnico que a gente utiliza em química. Quando você precisa aquecer, é porque a substância precisa absorver esse calor. Então você fala que é um processo endotérmico, é um processo que absorve calor. E quando você precisa resfriar, é um processo que libera calor, tá? Tem um exercício da apostila que pede isso para vocês. Então, olha o esqueminha para vocês poderem fazer. E o 5, que é quando eu passo do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Antigamente tinha 2 nomes. Do sólido para o gasoso era chamado de sublimação e do gasoso para o sólido, ressublimação. Hoje, a gente utiliza somente sublimação, tá? E aqui vocês precisam saber os exemplos. O principal é o gelo seco, que é o CO2 sólido, né? Gás carbônico sólido, que passa direto para o estado físico gasoso. Lá na folhinha eu coloquei, além do gelo seco, eu coloquei naftalina e iodo, mas vocês não precisam saber as fórmulas, tá? Só precisa saber que são substâncias, tem outras, que conseguem sublimar, passar do sólido para o gasoso. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de fusão é a temperatura que a substância passa do sólido para o líquido, tá? Então aqui você tem sólido se transformando em líquido. Ponto de ebulição é quando você tem o líquido se transformando em gasoso. Somente a água vocês precisam saber os valores, tá? Então a água tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius, coloquei lá no roteirinho. E tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Como a gente interpreta isso? Quando você tira o gelo, tá? Esses valores são tabelados como se a gente estivesse na praia, tá? Porque a pressão externa tem uma influência nessa temperatura. Então, você pega um gelo, você tá lá na praia, não tem o que fazer, tira o gelinho de água, fez gelo de água pura. Na hora que começar a derreter, você coloca o termômetro entre o sólido e o líquido que está se formando. Vai ser 0 graus Celsius. Enquanto a água estiver derretendo, vai ser 0 graus Celsius a temperatura. Antes dessa temperatura, ela é sólida. Depois de 0 graus Celsius, ela já é líquida. Por quê? Porque essa temperatura transformou em sólido em líquido. E a água fica líquida até 100 graus Celsius, que é o momento que você borbulha, que ferve. Antes de 100 graus Celsius, a água é líquida. Depois de 100 graus Celsius, a água é gasosa. É assim que a gente interpreta. Tem um exercício da apostila, que eu vou fazer daqui a pouquinho, que fala de outras substâncias, tá? Que vocês costumam enroscar, então eu acho legal fazer junto com vocês. Então, todos esses exemplos são exemplos de fenômenos físicos. Não ocorre mudança na matéria. Você só muda o seu estado físico. Então, eu vou fazer o exercício da página 204. Vou fazer com vocês o exercício 2, tá? Vou apagar aqui. E, gente, peguem os exercícios da tarefa mínima, os exercícios da tarefa complementar, tá? Para trabalhar, para fazer. Se tiver alguma dúvida, não deixa de perguntar. Então, ó, o exercício 2... da página 204. 204. Acho que eu vou fazer com azul, melhor, né? Ele me dá uma tabela, eu vou fazer alguns, depois vocês vão terminar, tá? De uma substância A, que tem uma temperatura de fusão de menos 83 graus Celsius, temperatura de fusão, e tem temperatura de ebulição de menos 4 graus Celsius. Aí ele pergunta, essa tabela contém temperaturas de fusão e de ebulição de várias substâncias. Complete a tabela com o estado físico de cada uma a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, não pensa em matemática, pensa em valores de temperatura, tá? 25. O que significa falar que a temperatura de fusão de A é menos 83? Gente, menos 83 é um valor bem baixo, né?
que antes desse valor é sólido. Façam isso nesse esqueminha que fica fácil de estudar. Depois desse valor de menos 83 acima, temperatura acima desse valor, líquido. Essa substância A fica líquida até menos 4 graus Celsius, que é uma temperatura super baixa. Abaixo ela fica líquido, acima da temperatura de ebulição ela fica gasosa. O que você vai fazer? Você vai pensar onde está o 25 graus Celsius nessa faixa. 25 é menor que menos 83? 25 graus Celsius é uma temperatura menor que menos 83? Não, né, gente? Menos 83 é muito baixo. Então, 25 graus Celsius está acima. 25 é maior ou menor temperatura que menos 4? 25 graus Celsius é maior. Então, o estado físico da substância A é gasoso. Por quê? Porque 25 graus Celsius é um valor de temperatura maior que menos 4. 25 é uma temperatura agradável, gente. Menos 4 é uma temperatura fria, tá? É isso que o exercício quer. Vou fazer mais um, tá? Vou fazer o C. Então, vocês vão fazer o B. Então, eu vou fazer o C agora. O C tem uma temperatura de fusão de menos 21 graus Celsius e uma temperatura de ebulição de mais 44 graus Celsius. Então, de novo, mesma coisa. A substância C, com um valor de temperatura menor que menos 21, é sólido. Maior é líquido. Essa substância C fica líquida até 44. Depois desse valor, ela é gasosa. Aonde que está 25 graus Celsius nessa faixa? 25 graus Celsius é menor que menos 21? Não tem como, porque menos 21, gente, minha rua passa todo mundo. Quando eu tô gravando aula, minha rua passa todo mundo. O cachorro começa a latir, vocês vão ver, tá? Então, voltando para a aula, que passou uma moto agora rapidinho. A gente tem aqui, ó, menos 21. 25 não tá com valor menor que menos 21. É maior. Vai aqui para o 44. 25 graus Celsius é uma temperatura maior que 44? Não. Maior que 44, gente, é 45, 46, 50. 25 é antes. Conclusão. 25 é menor que 44, mas é maior que menos 21. Então, a gente tem aqui a substância C no estado físico líquido, tá? Vocês vão finalizar, então, vocês vão fazer o exercício 1, terminar o exercício 2, tá? O exercício 3 dá para fazer, e o 4 também. Agora, eu quero fazer com vocês o exercício 5. O exercício 5, ele me lista várias transformações. Enquanto isso, eu vou apagar aqui para a gente poder colocar a resposta. Várias transformações, ele quer ver se a gente consegue classificar em fenômenos físicos ou fenômeno químico, né? Lembrando que o físico não altera a composição e o químico altera. Então, exercício 5, dentro de fenômenos, então vamos colocar o Q se for químico e o F se for físico. Amadurecimento de fruta. Quando a fruta está verde, ela não tem a mesma substância de quando ela está madura, tá? Ocorre uma transformação química. Você tem formação de novas substâncias. Então, química. B. Corrosão de metais. Então, o ferro, quando enferruja, é uma corrosão. Muda a composição? Muda. Tanto que a gente tem que passar uma tinta de proteção, senão a gente perde, né, o portão ou a porta de ferro. Então, é um fenômeno químico também. Quando ocorre a corrosão de metais, ocorre uma transformação química, muda a composição. Você não precisa saber a reação, mas você precisa ter essa ideia de que muda a composição. C. A atração magnética entre o ferro e um ímã. Não, né? Na hora que eu tenho a atração, depois que eu retiro um do outro, eu vou ter a mesma substância. Não houve uma mudança. Então, C é físico. D. Formação de neblina. O que é a formação de neblina?
É legal porque eu falo de uma coisa que eu coloquei também lá no roteiro para vocês. A neblina, quando ela é formada? Quando o dia está frio. Então, as moléculas de água no estado gasoso, que estão no ar, que a gente não está vendo, nem gasoso, nem vapor, a gente não enxerga. Quando encontra uma região fria, que naquele momento de formação de neblina, é porque está frio, ela se transforma em gás, ela vira líquido. E aí a neblina, na verdade, a névoa e a nuvem também é a mesma coisa. São minúsculas gotículas de água no estado físico líquido que estão dispersas no ar. Então, houve aí uma transformação de água gasosa, que a gente não vê, ou vapor, em água líquida. Isso aconteceu por causa da mudança de temperatura, tá? Tanto que quando a gente passa o carro na neblina, o vidro fica todo molhado. Então, aqui é fenômeno físico. Continuou água. A água não mudou a composição. O que mais que nós temos aqui? Todas as transformações do ciclo da água na Terra. Toda a transformação da água. Sólido para líquido, líquido para gasoso e a volta é físico. Tá? F. Cozimento ou digestão de alimentos. Quando a gente faz a digestão de alimento, químico, né? Muda a composição. G. Movimento de corpos, físico. H. Condutividade elétrica de fios metálicos, físico também, tá? Condução de corrente elétrica por um fio não muda a composição. O I. Transmissão de calor de um objeto para outro, físico também. E o J. Alteração de cor em páginas de livro ou jornais envelhecidos. É uma reação química, tá, gente? É um fenômeno químico, muda a substância. E aí, dentro dessas transformações químicas, nós temos reações químicas que a gente organiza através de uma equação química, que a gente vai aprender agora, né? É o momento inicial de montagem de reações. Inicialmente agora, as reações já são fornecidas em balanceamento já feito, né? Vou fazer com vocês os exercícios. Naquele roteiro eu dei, tá? Fazendo passo a passo, mas na próxima aula a gente vai aprender, vai voltar de novo nisso, pra gente poder treinar mais balanceamento, tá? Uma coisa que vocês têm que ter mais atenção, tem que tomar um cuidado, porque precisa contar direitinho, né? Os átomos dos reagentes e dos produtos. Então, quando eu tenho uma transformação química, eu posso representar ela através de uma reação química. E essa reação química tem reagente e tem produto. E aí, olhando o reagente e o produto, a quantidade de átomos do elemento que eu tenho no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos do mesmo átomo que eu tenho nos produtos. Certo? Então, eu vou fazer com vocês os últimos exercícios da aula. Tá? Então, o exercício 6. Então, lendo o enunciado, tá? Que aí ele fala para você direitinho o que você tem que fazer, o que ele quer. A teoria atômica de Dalton apresenta a seguinte consequência. Na transformação química, o número total de átomos ele é constante. Em outras palavras, o número de átomos de cada elemento químico se mantém constante. Isso deve ser indicado na correspondente equação química. Para que essa consequência seja obedecida na equação, então ele me deu uma equação. Ele já colocou esse 2 aqui na frente, mais O2. O que ele quer é qual o balanceamento que você tem que colocar aqui na frente, tá? Então, o que você faz no balanceamento? Essa equação é pequena, mas se fosse uma equação maior, comece com o átomo que aparece em menor quantidade de compostos. Eu escrevi isso no roteiro, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho oxigênio, agora tá passando uma moto, gente. Eu tenho oxigênio em 3 substâncias. Não vou começar com ela. O carbono eu só tenho em 2, começaria com o carbono. Como aqui ele já colocou um 2, eu sei que eu preciso de quantos carbonos no produto? 2. Então aqui, ó, tá vendo que aqui o carbono é 1 só no índice? Então aqui na frente
eu tenho que ter o 2 para poder acertar a quantidade de carbonos. Então, a alternativa correta, a alternativa B. Fácil, fácil, né? O exercício 7. Responda as perguntas considerando as informações da seguinte afirmação. Então, vamos para o 7. A colisão de uma molécula de H2 com uma molécula de F2 é um processo explosivo com formação de duas moléculas de HF. No A, ele pergunta se a transformação indicada é físico-química, e no B, ele quer que você escreva a equação química. Então, eu vou começar pelo B, tá? O B, ele fala no texto uma molécula. Esse 1 é na frente. Você pode ou não colocar o 1, mas eu aconselho a colocar para que vocês não confundam, tá? Na hora do balanceamento. Uma molécula do H2 colide mais, tá? Com uma molécula do F2. Eu também posso falar que o H2 reage com o F2 em um processo explosivo. Com formação. Falou a palavra formação, falou a palavra produção, produz, vai para o produto. E aí, então, você tem que colocar setinha. Duas moléculas de HF. Duas, põe o 2 na frente, de HF. Pronto. Confere, ó. 2 átomos de hidrogênio aqui. Esse 2 aqui na frente, 2 átomos de hidrogênio aqui. 2 átomos de F de flúor aqui. Esse 2 também é para o flúor. 2 átomos de flúor ali, tá? Então, esse seria o B. O A. A transformação indicada é física ou química? Ela é química. Por que ela é química? Porque houve formação de novas substâncias. Eu tenho a mesma quantidade de átomos, mas em outra substância. Aqui eu tinha o H2 e aqui eu já tenho o H ligado no F. Ocorreu uma mudança na substância, tá? Lá na folhinha, no roteirinho, eu coloco direitinho, tá, essa informação. Esse seria o exercício 7. E para a gente finalizar, o exercício 8. Indique a equação química que representa a seguinte transformação. Colisão de uma molécula de gás propano, que ele me deu a fórmula, C3H8. Colisão de uma molécula, vamos colocar um na frente. Quando ele fala gás propano, vamos colocar a legenda. Eu fiz uma legendinha para vocês. Gasoso, a gente escreve o G. Com 5 moléculas de gás oxigênio. Então, eu vou estar tendo a reação, colisão é a reação, de uma molécula com 5 moléculas de gás oxigênio, que ele me deu a fórmula. Falou gás, vou colocar legenda, tá? O Gzinho aqui de gás. Produzindo, olha lá, produzindo, formando. Falou essa palavra, coloca setinha. Produzindo 3 moléculas de dióxido de carbono, 3 de CO2. Aí você sabe que o CO2 é gasoso, que é o gás carbônico, tá? Você coloca. Mais 4 moléculas de água líquida. 4 na frente, água líquida. Por que ele não deu a fórmula da água? Porque você precisa saber da água, gente. O que a gente precisa saber? Sobre a água, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição, fórmula. Tá certo, pessoal? Então, façam os exercícios da tarefa mínima, da tarefa complementar. E daqui a pouquinho a gente vai ter outra aulinha, né? Continuando esse assunto, tá? Então, assistam a nossa aula antes da nossa próxima aula. É continuação, é balanceamento. Aí a gente vai aprender a balancear. Aqui, ele já me deu a equação montada. E aí a gente vai aprender a balancear. No nosso roteiro, eu já iniciei essa ideia, tá? Mas aí a gente vai ver de novo em outra aula. Gente, um beijo. Fiquem com Deus, tá? Muita saudade de vocês. Beijinho. Até breve. Tchau, gente.